meu amigão, olá minha amigona do laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e nós estamos agora tratando da Lei 8.112, Regime Disciplinar, parte 2. Conforme eu tinha prometido, a gente dá continuidade à parte 2 da Lei 8.112 e vamos conversar mais um pouco. A gente vai ver na aula de hoje exercícios. Vamos terminar aquela aula anterior e hoje a gente resolve exercícios, belezinha? Responsabilidade, a gente viu já deveres, vedações, penalidades, agora a gente vai ver responsabilidade dos servidores públicos, tá bom? Olha lá, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Isso é muito bacana do ponto de vista de punibilidade do servidor público, porque ele vai responder nas três esferas. Ele vai responder civilmente, ele vai responder criminalmente, ele vai responder administrativamente. Dependendo da conduta que ele praticar, dependendo do que ele fizer no exercício das suas funções, ele vai receber punições de caráter civil, por exemplo, uma indenização, né? De caráter penal, prisão, e ainda administrativo, ele vai perder o cargo, pode ser demitido, pode ser ou apenas suspenso. Enfim, as três possibilidades de punição existem sempre. Por que sempre? Porque o sistema jurídico ele é interligado. Você não tem uma conduta isolada prevista apenas no direito administrativo. Essa conduta, geralmente, ela tem um reflexo na área civil ou na área penal, na área criminal. Muitas vezes tem reflexo na área civil, na área criminal e na área administrativa, e autorizam três tipos de punições distintas, com naturezas distintas, e o servidor se ferra. Para não falar outra coisa, né? O servidor se ferra, tá? Então, olha lá. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Isso aqui é muito bacana a gente analisar. Cabeça vai abrir uma outra tela aqui agora para a gente desenhar, né? Que Cabeça devia ser desenhista e não da área jurídica, né? Me dá a tela, computador. Aí, abrindo uma telinha branca aqui para a gente conversar. Então, olha só, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente tem que pensar em quem? Tem que pensar no Código Civil, que é de 2002. Belezinha? Belezinha? A responsabilidade civil, ela é decorrente de uma obrigação civil não cumprida. Primeiro existe a obrigação, para depois existir a responsabilidade. Preste atenção nisso aqui. Tá? Parece bobeira, mas não é. A responsabilidade civil, ela só existe porque antes dela tem uma obrigação civil. É como você falar no crime. No crime só existe a punição, a pena do crime, quando antes você tem uma conduta definida como tipo penal, como crime, né? Então, quando a responsabilidade existe e ela não é cumprida, nasce a responsabilidade civil. Isso aqui é o que a gente chama de ilícito civil. Ilícito civil, tá? Olha só, o ilícito civil é um descumprimento, é aquilo que você não fez ou que fez errado no direito civil e vai te gerar uma responsabilidade. A obrigação civil, ela pode ser uma ação, ou seja, um fazer, né? Ou uma omissão, um não fazer. Você não pode fazer tal coisa, você tem que se omitir de tal coisa. Por exemplo, você não pode, como servidor público, gastar dinheiro público sem autorização. Então você é obrigado a não fazer um gasto sem autorização. Mas você vai lá e gasta. Gasta.
Você está passando na rua, está com o dinheiro da administração no bolso, fala assim, picolé, quero tomar um picolé, e toma o picolé e gastou a grana. Né? Como se a grana fosse sua, e ela não é. Você tinha a obrigação de não fazer o gasto e fez. Você descumpriu uma obrigação civil e gerou uma responsabilidade administrativa. Você praticou um ilícito civil que exige nesse caso de você gastar o dinheiro que não era seu, exige um ressarcimento. Você vai ter que ressarcir os cofres públicos, você vai ter que chegar e falar, eu gastei 5 aqui em picolé com o pessoal, estou devolvendo o dinheiro. Comprei 5 picolés, R$1 cada um, está aqui, 5 de volta. Belezinha? Então, isso é ilícito civil, gerou responsabilidade para o servidor público. Mas para gerar responsabilidade ao servidor público, primeiro tem que ter uma obrigação civil. E essa obrigação civil ela vai estar prevista onde? Aqui, no Código Civil. Tá? No Código Civil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa ação ou omissão, ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa, né? Dolosa ou culposa. Dolosa é a irmã da culposa, né? A dolosa ela é mais atrevida, ela age. E a culposa é tímida, ela é mais quietinha, ela fica na dela, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho dolo, eu quero fazer. Quando eu tenho dolo, eu estou agindo com a vontade de fazer. E o culposo, eu não queria fazer, não tinha intenção de fazer, nem pensei que poderia acontecer, mas aconteceu, né? Você acreditava que estava tudo em ordem quando não estava, por exemplo, né? Você acabou agindo de forma culposa. São situações que você vai ver no direito civil, vai ver no direito penal e vai ver também no direito administrativo. Sim, no direito administrativo, lei de improbidade administrativa, atos administrativos que são praticados de forma dolosa, ou seja, eu quis praticar, eu quis causar aquele prejuízo para a administração, eu quis descumprir um princípio constitucional, ou na forma dolosa. Eu não queria, mas aconteceu. Eu não queria desviar o dinheiro, mas o dinheiro se desviou sozinho para minha conta bancária. Eu não queria usar uma máquina da prefeitura que é para abrir ruas na minha fazenda, mas ela foi sozinha para lá e fez o serviço, né? Então, a gente tem essa situação dolosa e culposa. No direito civil, isso é transportado para o direito penal e também é transportado para o direito administrativo. Tá beleza? Sussa, tranquilos? Então, olha só, você praticou um ilícito civil no exercício das funções de servidor público e isso gerou para você o quê? Uma responsabilidade civil de reparar um dano, ressarcir, ou a obrigação de fazer alguma coisa ou de não fazer, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Mas aí também existe a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, ela existe porque há o quê? Um tipo penal. O que é tipo penal, cabeça? Que papo doido é esse? Tipo penal é uma conduta descrita como crime. É uma conduta descrita como crime. A responsabilidade penal, ela vai estar prevista basicamente onde? Código Penal. Também existem leis extravagantes, outras leis que não são o Código Penal, mas tratam de crimes. Por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro. Não é o Código Penal, mas lá tem crime. Direção embriagada ao volante, lesão culposa ao volante, homicídio culposo ao volante, é crime. Lei 8666, tem crimes contra a licitação. E o Código Penal não. O Código Penal é uma norma que fala da parte geral do direito penal e depois de crimes determinados que vale para todo mundo. Tá? De regra, você tem Código Penal e leis penais. Das mais diversas, né? Você tem aí crimes previstos em diversas leis penais e leis que não têm caráter penal, como a lei de improbidade administrativa. Desculpe, a lei de licitação, né? Porque a lei de improbidade não trata de crime. Que fique bem claro isso. A lei de improbidade não é uma lei que trata de crime. O ato de improbidade não é um ato criminoso, tá? É um ato administrativo e tem natureza civil, natureza jurídica de direito civil, não tem natureza jurídica de direito penal, tá?
O servidor pratica uma conduta descrita como crime, ele vai ser responsabilizado também. E detalhe, dentro do Código Penal existem os famosos crimes funcionais. O que é isso, crime funcional? Para praticar esse crime, você precisa ter uma condição aqui, ó. Uma condição específica. Servidor. Você precisa ser servidor público ou estar exercendo atividades típicas de servidor público, tá? Crimes funcionais, só os servidores públicos é que podem praticar. E além de tudo isso, tem a 8.112 dizendo que você pode ser suspenso, advertido e demitido. Tá? Todas essas 3 esferas de punibilidade, de punição, estão à disposição da administração pública para ferrar com você, servidor. Servidor. Fica esperto, servidor. Se você pisar na bola, você pode levar a pancada de 3 lados. Olha só, eu peguei um processo essa semana lá no Ministério Público Federal que casou justamente essas 3 situações. Tá? Um servidor da Receita Federal do Brasil praticou faltas administrativas. Beleza? Isso gerou um processo administrativo e foi punido administrativamente, nada mais, nada menos com a cassação da aposentadoria dele. Ele já estava aposentado. E aí mandaram a cópia do processo para onde? Lá para o Ministério Público Federal. Para quê? Só para a gente dar uma olhada no que a Receita fez? Não. Ó o que vai rolar. Ação de improbidade. E ação penal pelo crime que ele praticou. A administração, a Receita Federal, ela instaurou um PAD, um processo administrativo disciplinar, e deu a ele uma punição administrativa. E é só isso que a administração poderia fazer. Na responsabilização dele, poderia aplicar uma punição administrativa. Aí vem agora para o Ministério Público Federal adotar providências na esfera da improbidade. Eu estou dentro da esfera civil e também da esfera criminal. Além de ter a sua aposentadoria cassada, porque se ele estivesse em exercício, se ele estivesse em atividade, a punição para o ato que ele praticou seria demissão. Então, como ele não está, em atividade, eu não tenho como demiti-lo. Daí, a razão da própria legislação, a 8.112, diz assim, não dá para demitir? Não, então detona a aposentadoria dele. E o órgão administrativo fez exatamente isso. Deu a punição administrativa, que foi justamente a cassação da aposentadoria dele. Cassou a aposentadoria. Aí veio para o Ministério Público para quê? Para ajuizar ação de improbidade por ato de improbidade administrativa, e a gurizada lá, faca na caveira, não está satisfeita com pouca desgraça, ainda vai mandar uma ação penal no zóio do infeliz. Fez besteira no Serviço Público Federal? Beleza. É fácil de fazer, mamão com açúcar. Mas quando descobre, filho, na esfera federal, arde bastante. Por quê? Porque a gurizada é meio doidona. A gente começa a espumar lá no MPF quando vê essas coisas, tipo cachorro louco, não tem? E aí, é bordoada. Não tem sossego, é bordoada. Por quê? Vai ser punido em 3 esferas. Uma ele já levou pancada, que ele perdeu a aposentadoria dele, por decisão administrativa. Vai levar pancada agora na ação de improbidade e ainda vai tomar uma ação penal no lombo. Ou seja, eu acho que a falta que ele praticou lá não compensou tanto assim, não, tá? Ô, Cabeça, mas deixa eu te falar, Cabeça. Vai lá, pergunta. A administração deu a decisão de cassação da aposentadoria. Beleza, cassou. Foi um processo administrativo e falou, a comissão do PAD lá disse assim, olha, a sugestão da comissão é a cassação da aposentadoria porque ele já não está mais em atividade. Aí o chefão do órgão falou assim, beleza, tá cassada a aposentadoria. Se ferrou, cassou a aposentadoria dele. Tá bom, Cabeça, mas e aí, ele pode pegar essa decisão da administração que cassou a aposentadoria
ir lá na justiça e falar, justiça, ó, fui injustiçado, deixa eu ficar com a minha aposentadoria? Pode, claro que ele pode. Por que ele pode? Porque a decisão da administração pública em cassar a aposentadoria dele não transita em julgado administrativamente. Ela pode ser, ela não transita em julgado, né? Ela pode ser discutida judicialmente. Existe um termo que eu detesto, por sinal, que chama-se coisa julgada administrativa. Ou seja, dentro da administração ele não teria mais recursos para essa discussão sobre a aposentadoria dele que foi cassada. Então transitou em julgado administrativamente. Esse é um termo horroroso, eu não gosto nem de usar ele. Mas ele existe por causa da lei de processo administrativo e porque um bando de doutrinador aí fala desse termo horroroso e porque cai em prova. Então grava isso. Ele perdeu a aposentadoria dele administrativamente porque houve uma decisão administrativa que transitou em julgado administrativamente. Beleza? Mas aí nosso amigão perguntou, pô, ele não pode pegar essa decisão e levar lá na justiça e rediscutir? Pode, porque esse trânsito em julgado administrativo é uma mera preclusão, é um mero esgotamento das vias ordinárias de discussão administrativa. E eu ainda posso pegar todo esse processinho e levar para a justiça e falar, ó, juizão, não merecia perder minha aposentadoria, o que eu fiz não está errado, está tudo certo, eu vou provar. Posso discutir isso sim. E a ação de improbidade e a ação penal? Vão correr separadamente. Você quer discutir judicialmente numa ação civil a sua aposentadoria? Vai firme, vai na fé. Mas eu vou meter ficha numa ação de improbidade e numa ação penal que vão correr paralelamente. Tá bom? Beleza? E se na ação civil ele tiver reverter isso tudo? Que você... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui.